eu monto a minha carteira de ETFs? Como eu faço os meus aportes? Qual é a estratégia por trás da minha alocação? É nesse vídeo que eu vou trazer todas essas perguntas. Eu tenho certeza que você vai adorar e o vídeo está só começando. Meu nome é Guilherme Anoni, seja bem-vindo aqui ao canal Para Sempre Investidor. Se essa é a sua primeira vez, prazer poder te receber aqui. Deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. E olha só, muitos dos vídeos que eu estou fazendo, que está na produção aqui, é de comentários que vocês estão deixando aqui. Sugestões e até pontos que vocês me contrapõem. Então assim, fiquem à vontade para comentar, porque queremos construir o Para Sempre Investidor junto com vocês. Beleza? Dito isso, recado feito, bora para lá. Olha só, como que eu faço a minha carteira de investimentos? Eu comecei, então, a migrar para os ETFs no ano de 2019. Então, eu fiz 2 anos, basicamente, de stock picking, conheci o mercado americano, conheci o mercado de ETFs, zerei toda a minha posição em bolsa brasileira e fui para o exterior estar exposto tão somente em ETFs amplos e passivos, não carregando posições individuais de forma alguma. Essa é a minha situação. Então, quando eu montei minha estratégia, uma coisa que eu peguei foi qual é o tempo que eu tenho de investimento. No meu caso, eu estou fazendo uma carteira para 40 anos. Então, é o meu caso. E eu gosto de dividir o joio e o trigo muito na questão do tempo, tá? Fala-se muito na ideia de qual é o seu perfil, o seu objetivo, isso e tal. Isso tem ponto fundamental? Tem, óbvio que tem. Mas o tempo é o motor principal do juro composto. Eu posso ter uma carteira talvez um pouquinho mais conservadora, mas se eu investir por 40 anos, talvez eu vença uma carteira agressiva de um cara de 15 anos de investimento. Percebe o que eu quero dizer? Então, o horizonte temporal, para mim, Guilherme, e para as pessoas que eu auxilio, é o ponto número 1. Então, você ter tempo para investir, a gente tem possibilidades de mexer na tua carteira. Então, com isso, eu comecei a analisar o ETF VT e eu quebrei ele em 3 grupos. Porque o VT, entre aspas, para mim, não fez tanto sentido, que eu queria uma estratégia um pouco mais maleável. Então, eu transformei ele no núcleo do mercado norte-americano, através do ETF americano. Depois, o mercado europeu, ou seja, o mercado desenvolvido fora dos Estados Unidos, que engloba ali Oceania, Oriente Médio. E depois, o mercado dos emergentes, onde você vai ter uma exposição forte ali de China, Hong Kong e tudo mais. Porém, neste ETF específico, eu, Guilherme, arbitrei uma regra ali que eu não queria que o governo tivesse participação mais de 20% nas empresas. Ou seja, ou empresa do governo, ou quando o governo cresce, eu não quero. O mercado emergente, para mim, ele é bem volátil, ele não é um mercado tão confiante, isso é eu falando. Então, quanto menos o governo se meter, para mim é melhor. Então, por isso que eu não peguei, neste caso, um ETF amplo do mercado emergente. Eu coloquei essa regra aonde o governo não pode ter mais do que 20% nessas ações, nas empresas. Isso, turma, já está me dando, percebe que é como se fosse o VT dividido em 3 grandes centros, né? América, desenvolvidos, fora Estados Unidos, e os emergentes, com essa regra que eu acabei de dizer. Depois, eu trouxe 2 satélites que são focados em valor. Um deles em Small Cap Value, ou seja, Small Caps de valor, que eu tenho um vídeo aqui no canal, tá por aqui em cima o card, clique ali e veja que sensacional que ficou esse vídeo. Depois, eu tenho um outro grupo de ETFs só de valor, aonde eu não pego tanto o tamanho. Então, eu tenho um grupo de ETFs que é puro valor, ou seja, ações grandes, ações gigantescas, mas com o fator valor ali jogado. Então, valores de small cap e valores de empresas em gerais. Eu crio meio que um mix desses dois, tendo cada ETF focado nisso aí. Depois, eu vou para um outro satélite, que é uma categoria que eu gosto muito e o vídeo está sendo produzido, que são os ETFs de qualidade. Aqui nós temos uma mistura
de valor com receita, com gastos controlados, com números previsíveis. É um fator bem bacana que eu me sinto muito confortável de ter essa exposição para o longo prazo. Quando falamos em qualidade, geralmente vem as perguntas de talvez ETF de momento. Hoje eu não tenho ETF de momento na minha carteira, não é um ETF que eu estudei ainda muito a fundo, não é algo que está proibido de entrar na minha carteira, mas hoje eu não tenho. E eventualmente, se eu for colocar algum, o motivo e por que vocês aí realmente vão ficar sabendo também. Depois, isso tudo eu estou falando do mercado americano, tá? Desses ETFs Small Cap Value, Small Cap Puro Valor, Qualidade e agora o último que são os REITs. Esses 4 satélites, para mim, Guilherme, é só de mercado americano. O de REITs, eu coloquei um ETF aonde eu pego todo o mercado de tijolos americanos, shoppings, lajes, prédios, coisas corporativas, tudo mais. Não pego mortgage, não pego hipotecas. Então, é como se nós comprássemos o índice geral do mercado de REIT americano, aonde eu vou estar focado nisso aí. Ele leva um percentual menor de todos esses outros anteriores dos satélites, né? Mas é uma exposição sim que eu tenho. Eu gosto muito do mercado imobiliário. Aqui, né, no Brasil é um mercado que eu gosto de atuar. Então é uma paixão barra algo que nos últimos 10, 12 anos se mostrou muito bem num crescimento muito grande. Os REITs performaram até melhor do que o S&P em alguma janela de tempo. Não é garantia que isso aconteça, mas tem um influencer de finanças, não vou citar o nome, mas ele uma vez trouxe uma frase que eu levo muito isso aí comigo. Imóveis é o pedágio para o desenvolvimento humano. Percebe que legal essa situação? Você pode ter um pedaço de terra gigantesco. Vamos pegar o caso de Manhattan. Aquilo ali era uma ilha que os índios trocaram por, se eu não me engano, a história diz que era 20 ou 30 dólares, eu acho que é. O desenvolvimento humano que nós temos hoje, computadores, tecnologias, finanças, porra, quanto disso não se passou lá por Nova York, lá por Manhattan, que é um centro financeiro do mundo? Muito. Então, o prédio, aquilo ali, um shopping, alguma coisa, é o pedágio para o desenvolvimento humano. Então, eu tenho um carinho especial com isso. Sei do real peso dele hoje dentro do setor da economia como um macro, né, como um VT, onde você pega o real estate, ele está hoje na casa de 3 a 5%. Então, se você vê alguém tendo uma exposição muito maior do que isso em REITs ou em fundos imobiliários, você tem que abrir o olho, que a sua sobreposição pode estar muito grande. Por fim, no mercado de emergentes, né, eu tenho apenas um ETF macro, esse que eu falei, que é justamente o chinês, o desenvolvido com as empresas até 80% de controle próprio. O governo não pode ter mais do que 20% nas suas empresas. E depois, quando falamos de desenvolvidos fora os Estados Unidos, aí sim eu tenho um ETF, que é o único ETF ativo da minha carteira, que ele é de small caps de valor fora dos Estados Unidos. Mas ele é um percentual tão pequeno na minha carteira, e essa classe de ativos é tão pequena frente ao mundo, que não tem problema algum ele ser esse ETF ativo. Até porque nós não temos outra opção no momento. Talvez quando tivermos, ou quando outros ETFs que eu já estou namorando tiverem um Asset Under Management, né, que é ativo sob gestão, mais do que um valor que eu julgo bacana, né, acima aí de 1 bi, 5 bi, eu começo a entender e olhar um pouco mais para esses ETFs. E depois talvez até fazer uma troca. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ETFs na minha carteira. E é isso que eu tenho hoje, no ano de 2024, para o longo prazo. O que eu gosto da estratégia de ETFs é que eu posso ter, por exemplo, como eu falei, esses 3 macros que eu dividi o VT. Se daqui a pouco eu me encher disso aqui, não querer ter mais 2 linhas no imposto de renda, alguma coisa, eu vendo esses 3 e boto tudo no VT e o jogo segue praticamente igual, entendeu? Então é só uma maneira de você estar acoplando a sua estratégia, acoplando a sua realidade. Eu tenho tempo, eu gosto de mexer num percentual, mas talvez a pessoa que está aí me assistindo não tenha tanto isso. Então eu recomendo realmente para as outras pessoas que foquem em simplificar ainda mais. Mas perceba
que mesmo eu tendo teoricamente uma carteira até grande, 8 ativos, meus amigos, quando eu comecei na Bolsa Brasileira, eu acho que só do setor bancário e do setor de energia, eu devia ter umas 12 empresas. Então, assim, eu cheguei a bater 79 ativos ao longo lá em 2019. Posições minúsculas em cada um. Quando eu fui fazer meu imposto de renda, a dor de cabeça foi gritante. Eu tinha fundo imobiliário no meio, eu tinha umas 5 ações americanas. Cara, foi um caos. Então eu fui matando tudo isso aí e agora estamos aqui, tu vê, uma carteira muito maior, muito mais robusta, sólida, com apenas 8 ativos. E a forma que eu faço meus aportes, eu boto ali para preencher cada lacuna. Por exemplo, vou só explicar aqui, que não quero que o vídeo fique muito longo também. Digamos que eu aporte $1.000 por mês. São 12 mil por ano. Se a minha carteira hoje vale $10.000, eu boto que os $12.000 futuro, né, vão dar um valor de $22.000. Então lá no futuro, no final desse ano, eu terei, por exemplo, $22.000. Se eu quero dar o equivalente a 50% disso para o ETF VT, por exemplo, eu sei que a minha carteira vai ter 50% de $22.000 em VT, certo? Então, $11.000 em VT. Eu vou comprando o VT até chegar em $11.000. Quando eu cheguei, eu vou para o outro ETF. Agora, eu tenho para comprar ali 10%, então eu preciso ter 2.200. Então eu vou indo. Assim, eu, Guilherme, faço uma compra por mês, não compro mais do que um ETF por mês, e vou dando aporte sempre nesses aqui, enquanto eu vou preenchendo essas lacunas. Então, por mais que eu tenha 8 ativos, eu nunca compro os 8 ativos no mês, estourando 2 ETFs no mês. Então, é uma forma que eu achei interessante de aportar, porque você faz rápido, você tem um controle só, ou seja, no mês você vai ter uma compra. Então, ao longo de um ano, para você buscar o seu imposto de renda, se você investe pela Interactive Brokers, por exemplo, que ela não te dá isso aí mascado, você vai ter que organizar apenas 12 compras, 12 valores de dólar. É muito mais prático e tranquilo para você lidar com isso aí. Então, eu ia falar da forma de aportar, já estamos passando aí dos 10, 12 minutos, vai ficar para um próximo, tá? Então, eu vou recapitular aqui a minha carteira. Não vou dizer, obviamente, né, pessoal, valores, nunca, mas assim, a estratégia e o racional vocês podem pegar. Eu digo isso porque eu já tive essa situação com outros influencers, pessoas que hoje são meus amigos e que lá atrás eu me espelhava muito neles, né? O próprio Otávio, o Daniel, o Nilson, foram pessoas aí que eu aprendi muito com eles e sou muito feliz hoje de poder ser sócio de grande parte deles e muito amigo do outro. Então, eu gostava muito quando eles faziam vídeos assim, dizendo as suas posições percentuais das carteiras, porque você tinha uma maneira de certa forma, ver o rumo, nunca se espelhar, mas assim, saber que, puxa, então eu sei de um caso real de alguém que pegou o VT, quebrou e comprou ele em 3 partes. Eu sei de uma pessoa que tem o VT por causa disso, disso, disso. Então é legal para você que está aí realmente do outro lado entender esse nosso ponto, certo? Então, mais uma vez, me bote nos comentários aqui quais desses ETFs você ficou em dúvida, se você quer que eu discorra de mais algum deles, lembrando que o vídeo de qualidade vai sair. E qual posição você achou mais interessante, se teve alguma que te surpreendeu. E gostaria muito de receber sugestões, críticas de vocês aí, a gente cresce juntos. Deixe o seu like se você chegou aqui até o final, não deixe de compartilhar com aquele amigo que talvez está interessado em saber como que é a carteira que eu estou investindo hoje, lembrando que ela não é uma carteira fixa, eu estou o tempo inteiro ajustando posições e colocando novas regras e organizando, porque isso é o que eu gosto muito de fazer. Turma, obrigado demais pelo tempo aí que passamos juntos. Espero sempre que tenha feito sentido, que você tenha saído desse vídeo aprendendo um pouco mais do que você entrou. Esse é o objetivo final. E como sempre, meus amigos, nos veremos no próximo vídeo.